Já entrou? Pedro Paulo. Aí. Vou pedir para que vocês coloquem o nome e a matrícula no chat, para ficar como a atividade de frequência, tá? Que eu sempre gosto de saber quem participou, quem está conseguindo acompanhar, mas não tem, volto a dizer, intuito de reprovação e nem de frequência. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos... Primeiro eu vou apresentar o que foi postado, que é o que nós vamos ver nessas próximas 2 semanas. Vou apresentar aqui uma janela. Estão visualizando? Tá dando para ver. Já? Ótimo. Deixa eu só... Aqui o siga. Pronto, conseguem já estar visualizando o siga, né? Aqui é o que nós vamos realizar nas próximas 2 semanas. Nós vamos começar a partir de hoje até o dia 14, que é a próxima segunda-feira, nós vamos estudar esses 2 temas, os parâmetros curriculares nacionais e a base nacional comum curricular. E eu vou explicar por que a gente entra nessa temática logo após termos finalizado aí os currículos da educação física. A gente compreendeu as teorias do currículo, que as teorias se enquadram aí nesses 3 grandes blocos, tradicional, crítico e pós-crítico, são as concepções que norteiam o currículo. A gente identificou aí que, historicamente, a educação física veio desenvolvendo diferentes tipos de currículos, desde um currículo ginástico, passando por um currículo mais esportivo, passando aí pelos currículos, né, de uma base que tem uma perspectiva desenvolvimentista, de uma perspectiva mais voltada para as competências e as capacidades das crianças, no que se refere ao aspecto motor e psicomotor. Depois a gente teve aí a influência de um currículo saudável, mais voltado para as dimensões da saúde, e nos últimos anos, desde a década de 80 até o momento atual, a gente vem observando aí um movimento de perspectivas mais críticas do currículo crítico da educação física, que tem aí uma relação com uma perspectiva mais crítico-superadora, crítico-emancipadora e uma perspectiva pós-crítica de currículo. Vou só permitir aqui a entrada de um aluno. Tá? E aí, nesse momento agora, a gente vai se voltar exatamente porque culminou mais ou menos com essa mesma época de currículos mais críticos na educação física, o aparecimento de documentos norteadores para os currículos. Um desses documentos, que surgiu na década de 90, foram os parâmetros curriculares nacionais. O próprio termo parâmetros curriculares já faz essa relação com o currículo. Tá? Então, os parâmetros, eles começaram a ser desenvolvidos na década de 90, mais ou menos em 1992, né, mas foram instituídos a partir de 96, e aí a gente teve, logo em seguida também, né, o currículo, primeiro, parâmetros do ensino fundamental, séries iniciais. Depois, a gente teve aí os parâmetros das séries mais finais e os parâmetros do ensino médio, já por volta aí dos anos 2000. E aí também a gente teve, durante toda a década, né, dos anos 2000, o desenvolvimento também de uma base nacional comum curricular, ou seja, da BNCC, que na verdade foi aprovada, né, no final de 2018, tá? Mais ou menos por volta de 2018. Então, a gente tem aí os parâmetros curriculares de 96, que perduraram quase 25 anos, até o desenvolvimento aí de uma nova proposta curricular pautada na Base Nacional Comum Curricular. E aí eu vou historicizar um pouquinho, tá, essa dimensão de como é que vão se constituindo os currículos. Mas antes disso, eu vou apresentar aqui, ó, eu coloquei a agenda dessas 2 semanas.
Em seguida, tem os slides que eu vou apresentar logo dessa aula de hoje. Tem os documentos, o documento dos parâmetros curriculares, primeiro e segundo ciclo, terceiro e quarto ciclo, do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular. Eu coloquei o documento todo, mas para que vocês tenham uma ideia da totalidade, tá? Mas a parte da educação física é uma parte bem pequena, é mais ou menos umas 17 páginas. Vocês vão permeando aí o documento e vocês vão encontrar. Eu ainda não postei as atividades, porque eu vou primeiro explicar na aula de hoje, e vocês vão ter até o dia 18 para fazer. Eu acho que é mais ou menos a data até o dia 18. Vou apresentar aqui, então, o material da nossa temática de hoje. Para essa apresentação, vou abrir aqui a apresentação de hoje, que é essa daqui. Pronto. Vou tentar aqui de novo na janela. Pronto. Já estão visualizando? Continua, o PowerPoint continua não passando. Não sei. Tentar botar o máximo que eu puder aqui. Pronto. Então, essas aqui são as novas semanas e atividades. Todo mundo está acompanhando? Alguém me responde aí, porque eu estou sem o chat aqui. Sim, professora. Sim. Perfeito. Sim, professora, tá dando para visualizar. Perfeito. Então, a gente tem aí algumas informações importantes, tá? dia 11, se encerra aí o prazo, né, para que vocês façam a postagem do trabalho sobre o aprofundamento dos 2 currículos e a análise do plano de aula. No final dessa aula, eu vou tirar algumas dúvidas sobre a análise do plano, tá? Quem tiver alguma dúvida, eu sei que alguém colocou lá no chat, lá no WhatsApp, né? Algumas dúvidas, e eu vou tirar na aula de hoje, tá? Então, essas 2 tarefas. O fórum se encerra hoje, o encerramento do fórum é até meia-noite de hoje, meia-noite, né? E vocês têm até o dia 11 para entregar, ou seja, até sexta-feira para entregar o trabalho sobre o aprofundamento, que é a apresentação em PowerPoint, e a análise dos planos de aula, tá bom? Todos os 2 trabalhos poderiam ser feitos tanto individual quanto em grupo. Só relembrando aqui. Então, verifique todas as postagens que eu já apresentei anteriormente agora no SIGA. Tentem baixar os materiais, verifiquem o material da agenda, vejam quais são as tarefas, vejam os períodos para que vocês não percam os prazos, tá? E a gente tem novas tarefas e atividades para as semanas 5 e 6, que é essa semana que está se iniciando. O primeiro é a nova temática, a gente vai estudar os parâmetros curriculares e a Base Nacional Comum. Esse tema é fundamental para compreender como é que se estrutura o currículo na educação física, né? E é um tema que ainda é muito recorrente em concursos públicos, né? Esse tema, tanto dos currículos quanto da base, são temas que estão presentes em quase todos os cursos, né, que a gente tem aí na área da educação física. Tá? Então, é muito importante que a gente leia ou tente compreender o que é esse documento, como é que ele está estruturado, o que é que ele traz, quais as concepções. O que eu vou abordar é exatamente esses temas mais amplos, que são mais relevantes do documento. Mas é muito importante que vocês possam ler o documento na íntegra. Professora, só antes de você começar, eu acho que eu me atrapalhei com as atividades. Você falou fórum,
A atividade de análise dos exemplos de aula. Isso. Falou um terceiro? Ou Que é a apresentação, que é a análise comparativa de 2 currículos. Vocês vão escolher 2 currículos, um currículo ginástico, um currículo esportivo, um currículo crítico, um currículo saudável, e vão fazer a comparação por meio de uma apresentação. Isso eu apresentei na aula passada. Então eu vou ter que reassistir a aula passada. Não lembra? Deixa eu ver se eu tenho aqui, Felipe. Não, acho que eu cheguei atrasado na aula passada, talvez eu tenha falado no início. Não sei. Eu sempre explico as atividades no início, mas eu posso voltar aqui. Espera só um pouquinho, deixa eu só abrir aqui o documento. Eu tenho um aqui bem facinho, então é melhor, porque pode ser uma dúvida de outra pessoa. Entende? Sim. Só abrir aqui o arquivo, que é semana 3 e 4. Vai abrir aqui. Aqui, ó. Vou só mudar aqui, parar essa apresentação. Não tem problema, apresento agora. Ixi, fechou. Não visualizam, né, ainda? Pronto. Ainda não. Pronto, agora vai. Foi? Foi. Tá mais lento aqui. Ainda tá lento. Nada ainda, né? Nada. Tu quer que eu compartilhe para casa? Eu consigo aqui. Não, eu tô com ela aqui. Não sei por que não tá aparecendo o... Não, mas eu pego aqui, tá? A dúvida é que não ultrapassar o limite 15 slides. Isso, é essa atividade aí mesmo. A participação no fórum, que é até hoje, e aí a partir da leitura dos 2 textos da semana passada, que é o currículo da educação física, a constituição da identidade dos sujeitos, e as teorias do currículo e as tendências pedagógicas, vocês vão fazer aí uma atividade que é preparar uma apresentação, né, em slides, né, a partir da leitura e das videoaulas, e elaborar uma análise comparativa, compondo um quadro com as características dos 2 currículos. Na apresentação, é importante levar em conta os aspectos que estão aí, ó, os objetivos. O objetivo do currículo, vamos imaginar aí que vocês escolheram o currículo saudável e o currículo crítico superador. Tá? Então, quais são os objetivos do currículo saudável? Os objetivos são esses. Os objetivos do currículo crítico superador são esses. Preparar para um estilo de vida saudável, e o do crítico superador é preparar o aluno para que ele possa intervir socialmente na educação física com a perspectiva de transformação. Quais os possíveis conteúdos? No currículo crítico superador, são os elementos da cultura corporal, o esporte, o jogo, as lutas, ginásticas, esses são os conteúdos que devem ser inseridos no currículo. E no currículo saudável, são todos aqueles conhecimentos voltados para anatomia, fisiologia, nutrição, conhecimento sobre o corpo, capacidades físicas, então esses são conteúdos. Deu para entender? Qual o papel do aluno no currículo saudável? Qual o papel do aluno no currículo crítico? No currículo saudável, o aluno tem que cumprir todas as atividades para que ele possa adquirir um estilo de vida ativo e saudável, e a aula de educação física tem por objetivo favorecer que esse aluno participe o máximo possível de atividades de movimento no momento da aula. Já o papel do aluno no currículo crítico superador, eles têm o papel de participar ativamente da aula, no sentido de constatar, refletir, analisar e criticar esses elementos da cultura corporal. Você vai falar do papel do professor, em um e em outro, a possível forma de organização, o currículo
saudável, ele se organiza de forma seriada, né? Cada série, o aluno vai aprendendo alguns conteúdos e vai progredindo de uma série para outra. Já no currículo crítico superador, ela é organizada por ciclos de escolarização, ou seja, ciclos de organização do conhecimento, e aí depois vocês vão falar dos métodos, alguns elementos da aula, se possível dar algum exemplo, se vocês tiverem, e algum outro elemento que vocês possam utilizar para caracterizar. Então, basicamente, é isso que vocês vão ter que fazer. E aqui são os critérios de avaliação, tá? Então, o trabalho tem que estar no formato de apresentação de slide, os slides têm que ter a inclusão de imagens para poder tornar a apresentação mais esteticamente, né, e visualmente melhor compreendida para quem vai analisar. Além dos textos de referência, você pode incluir outros textos, se quiser, não ultrapassar 15 slides, demonstrar autoria e criatividade, apresentar referências se você fizer alguma situação ao longo da apresentação, apresentar estética e letra em tamanho adequado, apresentar um roteiro no qual você faz uma introdução, desenvolve a temática e faz uma conclusão ao final. Apresentar os tópicos que eu falei anteriormente, né, conteúdos, objetivos, função do professor, do aluno, e apresentar os dados de identificação. Pronto, essa é a tarefa que também é até dia 11, tanto essa quanto a análise do plano de aula, tá? Então, só para a gente rememorar aí, né, tendo em vista que a gente teve aí um ou mais alunos que possam ter tido dúvida. Compreendeu, Felipe? Compreendi. Eu tô atrasado, só. Não, ainda tem até dia 11, né? Vai ter que correr um pouquinho, mas não está atrasado, não. Tudo certo. Porque a entrega do trabalho é até dia 11, até meia-noite do dia 11. Se precisar, gente, sempre que vocês perderem um prazo, entra em contato, não deixa de entregar a tarefa, tá? Então, vocês podem. Eu sempre, sim, tenho sido muito flexível, porque a gente entende que esse momento não está sendo um momento fácil, né? Todos nós estamos no momento de aprendizado ainda, e vocês também estão cursando muitas disciplinas, a gente acaba mesmo que deixando uma atividade para depois. E essa disciplina, pelo fato dela ser modular, o acúmulo de atividade é ainda maior, né? Então, assim, eu tenho que ter essa compreensão também de que são muitos conteúdos para um tempo muito curto. A gente praticamente vai terminar a aula dia 5 de julho, então eu só tenho esse mês, né? Então, eu tenho que, de certo modo, também flexibilizar e ir esticando um pouquinho para que vocês possam, pelo menos, ir lendo o material, tá? Então, não é fácil. É uma disciplina introdutória, a gente sabe. Sim, eu pretendo, né, ofertar disciplinas de laboratórios sobre essas temáticas, para que vocês possam, né, aprofundar um pouco mais nesses conteúdos, porque não dá tempo da gente desenvolver tudo, tá bom? Então, voltando para a apresentação da nossa temática, né, da aula de hoje, que são os parâmetros e a base, eu coloquei aí, né, eu estava explicando exatamente no momento em que o Felipe perguntou sobre as tarefas, e é muito importante que vocês perguntem mesmo. Então, se não tiver entendido a tarefa, pede que eu explico, não tem problema, tá? Então, aqui foi só para vocês manterem a atenção e o foco, não deixar para o último dia. Essas duas tarefas, vocês têm até sexta-feira para postar. Só que hoje, por exemplo, já tem mais tarefas, né? Então, é por isso que é importante não acumular tanto. Então, na semana 5 e 6, que vai até a próxima semana, vocês têm a leitura dos parâmetros e da BNCC. Eu vou postar videoaulas para complementar essa temática, tá? E material disponibilizado em PowerPoint. Também sobre os parâmetros e sobre a base, além do que a gente está colocando aqui hoje. E vocês vão participar também do fórum. O fórum só para a próxima semana, não vai ser nessa semana, por isso que eu ainda nem coloquei aqui. É na semana 6. Primeiro vocês vão ler, tentar entender esses documentos, e aí na próxima semana participa do fórum.
Aqui vocês também vão ter duas tarefas, tá? Que eu também nem postei ainda, eu só vou postar depois do dia 11, mas eu já estou explicando para que isso? Para que no momento em que vocês forem ler o material, né, vocês já possam ir aí se socializando com o que vai precisar ser feito. Vocês vão fazer uma análise dos parâmetros e da BNCC. E vão responder um questionário sobre os parâmetros curriculares. Vocês vão receber um link do formulário. Receber não, vai estar lá postado no ícone da atividade o link que vai levar para o formulário e vocês vão preenchendo. São questões de múltipla escolha, que só é importante responder depois que vocês tiverem mais ou menos feito uma leitura dos parâmetros, tá? A aula que eu vou ministrar e os vídeos, eles são suficientes para responder. Mas caso ainda assim vocês tenham dúvida, pode pesquisar. Todas as questões podem ser pesquisadas. O prazo para essas duas tarefas é até dia 21/6. Então, assim, se está com tarefa ainda para fazer, termina essa até o dia 11, começa a leitura dos parâmetros, e aí na próxima semana começa a fazer essas duas atividades. Ah, professora, mas eu já terminei a atividade. Professora. Pronto. Pode falar. Pode voltar rapidinho só o slide anterior, só para me bater um print. Posso. Rapidinho. Tranquilo. Quem está falando, Pronto. quem está perguntando, porque eu não estou conseguindo ver. A Renan. Ah, Renan, beleza. Tem alguma dúvida, Renan? Não, no momento não. Pronto. Essa tarefa aqui é para a semana 6, só para a próxima semana, que inicia dia 14, tá? Mas eu estou sempre, como eu falo, já estou postando antes, para que, quando vocês forem realizar a leitura dos parâmetros e da base, vocês já tenham mais ou menos ideia do que vai precisar ser feito. Tá, Renan? Pronto, pode passar. Beleza. Então, o prazo aí vai até dia 21/6. Qual é a atividade de análise? Vocês vão ter a opção, tá, de fazer ou um texto comparativo ou um vídeo. Esse vídeo pode ser você colocando o celular e você falando sobre essas questões. São 3 questõezinhas só. Vocês vão tentar identificar a concepção de educação física presente nos parâmetros e na BNCC. Todos os 2 documentos, que são documentos norteadores para elaborar o currículo, eles contêm uma concepção de educação física. Então, vocês vão ter que analisar um e analisar o outro, e vão ter que falar sobre essas 2 concepções, tá? É como se você estivesse fazendo uma videoaula. Ah, hoje nós vamos falar aqui sobre os parâmetros curriculares e a BNCC, e eu vou apresentar as principais diferenças dos 2 documentos a partir de 3 tópicos: a concepção de educação física, as unidades temáticas ou blocos de conteúdo e as dimensões do conhecimento, tá? E eu vou falar isso relacionando aí esses 2 documentos, tanto os parâmetros curriculares nacionais, que são documentos norteadores do currículo, e a Base Nacional Comum Curricular, que é uma lei, que é obrigatório, que é ela que vai informar o que deve conter o currículo na escola referente à educação física. Então, a tarefa só você faz um texto comparativo ou você faz uma videoaula explicando essas diferenças. E aqui eu vou apresentar o resumo dos conteúdos que vão ser propostos para essas 2 semanas. Primeiro, eu vou falar um pouquinho dos parâmetros curriculares. Como o próprio nome já diz, PCNs, são Parâmetros Curriculares Nacionais. Os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física, eles começaram a ser instituídos, deixa eu ver se eu tenho aqui o livro azul, era para estar por aqui, mas eu não lembro onde exatamente ele está. Deixa eu ver se eu vejo ele aqui, não está aqui. Então, esse documento, né, na verdade, foram 3 primeiros documentos, um que tratou das séries iniciais, do primeiro ciclo, que vai
que ia, né, da primeira à quarta série. Até a nomenclatura mudou, porque com a LDB de 96, a gente não tinha mais de primeiro ao quarta série, né? A gente tem primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, porque aumentou, com a aprovação da LDB, a gente aumentou de 8 para 9 anos a educação básica, né? 9 não, para 9, 10, 11, para 12, né? Para 12 anos. Eram 11 e aumentamos para 12. Só que os parâmetros, eles eram anterior à LDB, né? Então, o primeiro foi de 92, foi do primeiro ao quinto. Depois, a gente teve um outro documento em 96. Depois, a gente teve, que foi o de 96, foi o outro livro azul, que foi do quinto à oitava série. E depois, a gente teve do ensino médio. E aí, em 99, a gente teve os parâmetros curriculares em ação. E aí, nos anos 2000, a gente teve os parâmetros curriculares, o PCN+, que são os parâmetros curriculares nacionais, que era onde esse documento, ele trazia informações para a formação dos professores para utilizar os parâmetros curriculares, ou seja, era um documento que ensinava como os professores poderiam utilizar os parâmetros curriculares, tá? Então, esse foi aí um ciclo de documentos que a gente teve na educação física. Por isso que, historicamente, eles são tão importantes para a área, porque eles foram um divisor, né, de concepções na educação física. E a gente vai já entender isso. Então, a gente tem aqui, né, esses parâmetros curriculares. Aqui tem mais ou menos como é que eu posso dizer, um organograma de como é que está organizado esse documento. Então, os parâmetros aqui curriculares nacionais, o que eles são? Eles são documentos do MEC, ou seja, do Ministério da Educação, antigo, né? Ministério da Educação e Cultura, que fornecem marcos de orientação para os diferentes componentes curriculares da escola, e dentre eles, a educação física. A partir de 96, com a LDB, a educação física se tornou uma disciplina obrigatória na escola, e, portanto, tinha que ter conteúdos específicos para cada série, para cada nível de ensino. Esse primeiro documento, ele trouxe uma caracterização da área, ou seja, trouxe o histórico da educação física, apontando aí a importância da educação física como cultura corporal e a sua importância para a formação da cidadania. Então, esse foi o primeiro marco diferenciador. Até então, na década de 80, a gente tinha como referência a aptidão física. E a partir, então, da década de 90, a gente tem a cultura corporal de movimento. E essa importância social, para além da prática esportiva, que a educação física vai começar a fomentar na escola, que era a formação para a cidadania, né? Utilizar os elementos da cultura corporal, o jogo, o esporte, a dança, a ginástica, as lutas, como forma de formar esse indivíduo voltado para a cidadania. Esse documento, ele traz os objetivos gerais da educação física para o ensino fundamental, né? Traz ainda uma concepção do que deve ser aprendido e ensinado na educação física a partir de 3 grandes elementos, né? O automatismo e a atenção, ela faz essa crítica às atividades esportivas que geravam esse automatismo, ou seja, essa repetição, né? E trata agora de trabalhar com o desenvolvimento aí da atenção, né? Atenção principalmente as características de desenvolvimento dos alunos, a uma prática contextualizada, a uma educação física que se volta para atender às necessidades locais, ou seja, a atender e a respeitar a cultura local. Traz ainda uma outra dimensão do processo de ensino-aprendizagem, que é a afetividade e o estilo pessoal. Entender aí que a área da educação física é uma área que tem essa relação com a dimensão afetiva, e, por outro lado, deve também respeitar as capacidades dos alunos, respeitar as individualidades, respeitar os estilos de cada um e cada uma na aula. E um outro elemento
que os parâmetros também inaugurou foi uma preocupação com as pessoas com deficiência, que naquela época era realmente essa terminologia, pessoas com deficiência, né, que hoje é exatamente a terminologia atual, né, de 92 para cá, já mudou algumas vezes, mas voltou novamente, né, agora a ser chamado pessoas com deficiência. Então, os parâmetros, eles trazem uma parte do documento no qual informa ao professor de educação física esse cuidado que ele deve ter para integrar na aula os alunos, né, com deficiência na aula. Não só deficiência física, tá, gente? Mas com todas as deficiências. Um outro aspecto que os apresentam são os conteúdos. E aí, pela primeira vez também, na história da educação física, a gente tem, de forma organizada e sistematizada, a apresentação dos conteúdos em 3 grandes blocos. Que blocos são esses? Aqui para o Guilherme entrar. Que blocos são esses? O conteúdo da educação física, que até então era muito voltado ou para a ginástica ou para o esporte, ele passa a ganhar aí 3 grandes blocos. Os blocos de esportes, jogos, lutas e ginásticas, um bloco que vai tratar dos conhecimentos sobre o corpo, e um outro bloco que vai tratar das atividades rítmicas e expressivas. Até aí tudo tranquilo? Tudo bem, gente? Sim. Então, veja, cabia ao professor de educação física organizar e sistematizar de forma planejada na escola a educação física nos diferentes níveis de ensino, respeitando esses 3 blocos. Ou seja, ele tinha que, desde do primeira série até o ensino médio, trabalhar com os esportes, jogos, lutas e ginásticas, desenvolver, juntamente com o aluno, os conhecimentos sobre o corpo e a relação com a saúde, e as atividades rítmicas e expressivas. Então, esses eram os 3 blocos de conteúdo que o professor deveria desenvolver. E, para isso, os parâmetros também apresentavam os objetivos, né? Apresentavam os objetivos que deveriam ser perseguidos em cada nível aí de ensino ou ciclos. O primeiro ciclo, que era do 1º ao 2º ano, e o segundo ciclo aí, que era do 3º ao 4º ano. Isso aí voltado para o ensino fundamental nas séries iniciais. Foi o primeiro documento. Ele trabalhou aí com ciclos, 1º e 2º, e 3º e 4º ano, tá? Que envolvia aí essas séries. E aí, para também escolher os conteúdos, o professor deveria levar em conta 3 elementos principais. O primeiro, a relevância social que esse conteúdo tem para a área, as características da educação física, como uma área que trabalha com o movimento, né, com a cultura corporal, com o esporte, com o jogo, com a luta, com a ginástica, então teria que respeitar essas características, e uma outra são as características dos alunos, ou seja, respeitar o nível de desenvolvimento social, motor, cognitivo, afetivo, físico, fisiológico do aluno, ok? Além de trazer esses elementos, que eram uma concepção de educação física, apresentar o histórico da área, apresentar os elementos principais que o professor deveria observar com relação à aprendizagem e ao ensino na educação física, os objetivos gerais a serem desenvolvidos, os conteúdos a partir dos 3 blocos de conteúdo, os critérios para a escolha dos conteúdos, o documento trazia ainda algumas orientações didáticas. Essas orientações didáticas, que está nesse slide 2 aqui, ó, estão acompanhando nesse slide, nesse segundo slide à direita, tá? Ele traz o seguinte: orientações didáticas. Aí ele bota aí, conhecimento prévio dos alunos, ou seja, para ensinar, o professor precisaria conhecer e saber o que é que os alunos já sabem sobre a temática, que é o que os parâmetros também denominou de contextualização do ensino. Problematizar as regras dos jogos, fazer com que o aluno
além de participar, né, da aula de formativo, ele também tivesse uma relação com a aprendizagem, com a apreciação crítica das diferentes modalidades, das diferentes ginásticas, dos diferentes tipos de dança, né? O uso do espaço não se limitasse somente à sala, à quadra, né? Quadra de esportes, mas que ele poderia usar outros espaços do colégio. A organização social das atividades, a atenção à diversidade, ou seja, diversificar, né, os métodos de ensino, diversificar os conteúdos, as formas de trabalhar, né, seja em fileira, em círculo, né, dinamizando o máximo possível, trabalhar com textos, trabalhar com imagens, trabalhar com vídeos, tá? Uma das críticas que essas orientações didáticas sofreram muito à época, e ainda até hoje, é a diferença entre meninos e meninas, que o documento tratou de uma forma muito machista, na nossa linguagem hoje. Um exemplo é quando ele diz que as meninas que não sabem jogar podem ficar na arquibancada torcendo. Então, para a época, isso gerou muitas críticas, porque já se tinha essa diferença entre meninos e meninas na aula, né? Mas daí, um documento norteador apresentar como orientação didática que o professor poderia utilizar as meninas para serem torcedoras, ou para apitar o jogo, ou simplesmente para ficar torcendo por um dos dois times, né? Ou então que as meninas só pudessem participar de atividades como vôlei e carimba. Então, isso para a época e para hoje ainda é motivo de muita crítica. E um último, que é a questão da competência e a competição e a competência, que são aspectos que o professor também deveria atentar, né, no momento da aula. Ao invés de trabalhar com a competição, deveria ser desenvolvido as competências que cada um tem para desenvolver o seu repertório motor, social, cognitivo, afetivo, né? Então, essas eram as principais orientações didáticas do documento. E aí a gente tem alguns objetivos gerais, né, para o ensino aí fundamental. Os parâmetros, eles colocam aí como compreender a cidadania como participação social e política, posicionar-se de maneira crítica e construtiva nas diferentes situações sociais, conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis, como o uso dos aspectos básicos de qualidade de vida, né? Questionar a realidade, formulando problemas e tentando resolvê-los, isso, claro, gente, relacionado à educação física e à cultura corporal. Conhecer as características aí fundamentais do Brasil e das dimensões sociais por meio aí do esporte, do jogo, das lutas, das ginásticas, tá? Todos esses objetivos aí, embora eles fossem gerais, eles tinham que atender à especificidade da área, tá? Então, saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos sobre, por exemplo, o esporte, o jogo, as lutas e as ginásticas, por aí vai. Então, aqui são só alguns exemplos. Nós vamos voltar para compreender melhor esses objetivos nos vídeos que vão ser postados, tá? E aí eu vou apresentar aqui qual é a concepção de educação física que está presente nos parâmetros curriculares nacionais. Para esses documentos, a educação física é uma área de conhecimento, ou seja, não embora ela já fosse disciplina nesse momento aqui para os parâmetros, ela é uma área de conhecimento que introduz e integra os alunos na cultura corporal do movimento, com finalidades aí do lazer, ou seja, cabe à educação física educar para o lazer, para a expressão de sentimentos, afetos e emoções, de manutenção e melhoria da saúde, tá? Só recebi aqui mais um aluno. Manutenção da saúde e a educação física como um componente curricular introduz e integra os alunos nessa cultura corporal, formando cidadãos críticos. Então, vejam a responsabilidade
que a educação física deveria ou deve ter na escola. Tá? Então, ela deve integrar os alunos nessa cultura dos esportes, dos jogos, das lutas, da ginástica, das práticas corporais, né, voltados para a expressão e o movimento, melhoria da saúde e manutenção, e ser um documento aí que vai introduzir e integrar os alunos nessa cultura com um viés crítico. Tá? Então, a partir dessa concepção, o professor teria que desenvolver os conteúdos da área para poder desenvolver aí, ter essa função, vamos dizer assim, de formar para o lazer, para a expressão dos sentimentos e emoções, para a manutenção e melhoria da saúde e para a formação do cidadão crítico. Aqui são alguns objetivos da educação física para o ensino. Pronto, pode perguntar, Felipe. As PCNs, elas foram produzidas com a colaboração de alguns dos autores do coletivo, né? Isso, exatamente. Mauro Betti, o Walter Bratt, Celi Tafarel não participou, a Michele Ortega Escobar, exatamente, foram autores que também desenvolveram aí o livro Metodologia do Ensino da Educação Física, que é de 1992, exatamente. Por isso que o próprio termo cultura corporal, ele foi trazido para esse documento. Na verdade, os dois materiais, eles foram produzidos mais ou menos na mesma época, né? Os grupos, eles estavam exatamente tentando encontrar elementos para fortalecer e subsidiar uma nova proposta para a educação física. Mas ainda assim eles trazem os conceitos do saudável, do lazer, isso para meio que ampliar o poder do professor de exercer a profissão, porque eu vejo, tipo, não faz muito sentido. Não entendi a relação que você fez, não entendi, tu pode repetir? É que nessa proposta da concepção de educação física, ele deixa aberto a várias teorias, né? Vários currículos. Sim. Isso para ampliação das possibilidades do professor de trabalhar. Sim. Mas a própria LDB, ela já especificava a educação física como uma disciplina obrigatória. E também a própria LDB, ela já trazia a obrigatoriedade de ter um professor específico para trabalhar com as áreas de conhecimento, que eram as licenciaturas, certo? E esses conceitos, eles deveriam permear a formação inicial. Portanto, parte do pressuposto que os cursos de formação iriam preparar os professores para que eles pudessem desenvolver todas essas concepções. Então, o lazer, durante muito tempo, ele foi uma área muito forte dentro dos cursos de formação, né? Mas não é só o lazer, né? Eu acho que ele coloca o lazer como uma opção para que o aluno, por exemplo, ele utilize e ele saiba e ele tenha competência técnica, esportiva, física, corporal, para poder, afetiva também, para poder utilizar o basquete no fim de semana com os amigos, para poder sair e dançar com o seu grupo lá de amizades. Então, quando ele fala do lazer, é nessa perspectiva. Tá? Não é que o professor tem que trabalhar com as teorias do lazer, tem que trabalhar com as concepções de lazer e tempo livre, o que é o ócio, não é nesse sentido. Mas é no sentido de formar o aluno e que ele possa usufruir desses elementos da cultura corporal, seja assistindo uma partida de futebol, seja jogando o futebol com os amigos no final de semana, mas que ele tenha a oportunidade de conhecer esses diferentes conteúdos, para que ele possa utilizar da melhor forma que ele escolher.
Entendeu? Entendi. Tá? Então, o objetivo é fazer com que nós, professores de educação física, eduquemos os alunos para que eles tenham uma leitura ampliada das práticas corporais na escola. E não que eles vejam apenas o esporte. E tenham no esporte a única prática possível, né? Mas que ele possa, por exemplo, administrar, né, se eu gosto de corrida, que eu saiba minimamente administrar ou conhecer como é que é, o que é a corrida, como é que eu tenho algum ganho relacionado à capacidade aeróbica com a corrida, o que é uma diferenciação entre uma atividade aeróbica e anaeróbica, para eu poder fazer essa escolha, tá? Ou quais os tipos, né, de modalidades que o atletismo desenvolve, que eu possa assistir uma prova de atletismo, um revezamento 4x100 e 4x400, e eu saiba o que é uma passagem da zona do bastão, que eu saiba o que é que cada atleta, quanto cada atleta daquele corre, e por aí vai. São conhecimentos que, assim como a gente utiliza, né, todos os elementos da língua portuguesa para se expressar verbalmente, que a gente possa utilizar os conhecimentos da educação física para intervir também corporalmente e participar dessas práticas, seja como participante ativo, no sentido de estar participando, seja no sentido de assistir e apenas apreciar esteticamente, seja para conhecer, para dialogar com os amigos no final de semana, ou para bater uma bola, bater um racha, para curtir o meu momento de lazer. Então, esse é o objetivo que a gente tem. E, para isso, os parâmetros, eles informam alguns objetivos gerais, que é o quê? Para eu poder conhecer, eu tenho que participar das atividades corporais e estabelecer relações, né, equilibradas, tanto com essas práticas, como com os colegas que vão participar dessas práticas, reconhecendo aí as capacidades pessoais, físicas, sexuais ou sociais. Adotar atitude de respeito, dignidade, solidariedade em situações lúdicas e esportivas, conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações da cultura corporal do Brasil e do mundo, saber o que é o shot, um chachado, saber o que é uma dança. Então, um exemplo de uma dança gaúcha, por exemplo, aí. É a chula. A chula, saber o que é uma chula, e aí o pessoal saber o que é o forró, saber o que é o chachado, tá? Reconhecer-se aí como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de higiene, alimentação e atividades corporais, reconhecer a importância da atividade física, né, para um estilo de vida aí saudável. Isso não é errado, né? A gente acha assim, porque é cultura corporal, não pode falar de saúde. Pode falar de saúde, mas o conceito de saúde, numa perspectiva proativa, crítica, e não da saúde apenas para livrar-se de doenças, né, que, em geral, é a associação mais direta que a gente tem com a educação física, mas um conceito amplo de saúde, que envolve aí os aspectos, né, do ambiente, que envolve os aspectos do indivíduo, mas que envolve também os aspectos econômicos, né, sobre os bens que a gente usufrui para ter ou não saúde. Então, esse é o que a gente deveria trabalhar sobre saúde também, e a saúde numa perspectiva coletiva, e não só de punição individual. Aqui é um outro objeto, isso aqui tudo é o final, gente, do ensino fundamental, tá? Solucionar problemas de ordem corporal, reconhecer condições de trabalho que comprometem os processos de crescimento e desenvolvimento, saber o que é crescimento, saber o que é desenvolvimento, saber o que é uma atividade motora, né, de manipulação, de estabilização e de equilíbrio. Então, esses conceitos são muito importantes para o aluno adquirir. O que é uma atividade de equilíbrio? O que é um movimento corporal de estabilização? O que é um movimento corporal de manipulação? Quando eu dou um passe no basquete, que eu recebo uma bola, que eu passo uma bola, que eu dou um saque no voleibol, que eu recebo, né, uma cortada do voleibol.
em que eu me posiciono. Isso é uma atividade que envolve a manipulação, né? Uma atividade que eu estou na trave, em que eu tenho que ficar na ponta do pé. Então, é uma atividade de equilíbrio. Então, o aluno precisa conhecer esses conceitos, que para a gente parece ser tão óbvio, mas que a gente não aprende na escola, né? Então, conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética, que existem aí nos grupos, né? E os problemas que envolvem também a questão da saúde, a bulimia, anorexia, né? Hoje a gente tem aí o problema com os anabolizantes, que é um tema muito pertinente para trabalhar com a juventude. Conhecer e organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem como reivindicar locais adequados para promover as atividades corporais de lazer. Então, veja que aqui ele está colocando o aluno como aquele que vai também reconhecer os espaços que o seu bairro tem para ele fazer a atividade lá, seja de lazer, seja corrida, seja para jogar com os colegas, né? Então, aqui também, que tem a ver exatamente com a cidadania, com os direitos, né, do cidadão. Aqui são os conteúdos que eu já falei, mas que eles estão distribuídos aí em 3 blocos. Conhecimento sobre o corpo, esportes, jogos, lutas e ginástica, aqui, ó, tá? Esportes, jogos, lutas e ginástica, e atividades rítmicas e expressivas, que envolvem, em geral, aqui o ritmo e a dança. E a gente tem os parâmetros, uma concepção também nova para a educação física para aquele momento, que era a dimensão dos conteúdos. Ou seja, não cabia à educação física apenas praticar por praticar, o fazer pelo fazer. O aluno precisava conhecer, por exemplo, conhecer os esportes, jogos, lutas e ginásticas, na sua dimensão conceitual, que é entender o histórico, as regras, os fundamentos, na sua dimensão atitudinal, que é como eu jogo com o colega, como é que eu trabalho o respeito, a valorização do outro, né? Compreender que o outro faz diferente de mim, e uma dimensão procedimental, que é o fazer. Até então, os parâmetros curriculares, a gente só tinha essa dimensão sendo desenvolvida, que era primordialmente a dimensão procedimental. Com os parâmetros, a gente inaugura aí uma nova fase da educação física, em que os professores passam a trabalhar conceitos, procedimentos e atitudes. Ou seja, na aula, o professor, além de ensinar o passe do basquete, ele vai ensinar aí as regras, os fundamentos, né, do basquete, alguns elementos táticos do basquete, e vai também ensinar o aluno como se portar no jogo, né, como respeitar os colegas no momento de uma atividade. Reconhecer as diferenças individuais entre ele e os outros colegas, e por aí vai. Então, aqui, ó, a gente tem aí os blocos de conteúdos, esportes, jogos, lutas e ginástica, conhecimento sobre o corpo, atividades rítmicas e expressivas, e aí, isso a partir de conceitos, procedimentos, atitudes, normas e valores. Okay? Então, esse, basicamente, são os parâmetros curriculares nacionais. O conceito de educação física pautado na cultura corporal, os 3 blocos de conhecimento e 3 dimensões do conteúdo, do conhecimento. Dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. A dimensão conceitual está no sentido de conhecer, saber conhecer, ou seja, o saber saber. O procedimental no sentido de saber fazer. E o atitudinal no sentido de saber se portar. Tá? Então, aí são saberes que saem da dimensão apenas da dimensão do cognitivo, que era o fazer, né, pelo fazer, que era fazer, o pensar. Mas sentir, pensar, agir. Tá? Então, a educação física ampliou o leque de ser apenas uma disciplina que promovia o saber fazer para o saber conhecer e o saber se portar.
Até aí, tudo bem? Estão conseguindo compreender, gente? Oi. Vou voltar para a minha tela inicial. E aí, gente? Oi, professora. Para mim tá tudo ok. Sim, tá dando certo. Conseguindo, Gabriela? Sim, tá perfeito. E os demais também, gente? Eu sei que é ruim ficar falando sozinho, então se vocês tiverem perguntas, se quiser fazer alguma intervenção. Professores estão pondo aqui que sim, que está dando tudo certo, que a maioria está compreendendo sim. Ótimo, Pedro, valeu, obrigada pelo feedback. E aí, antes de passar aqui para a Base Nacional Comum Curricular, eu vou parar essa aqui, e antes de chegar na base, eu vou explicar, cadê, tá aqui, que aí a gente vai, vou apresentar aqui, deixar aqui já prontinho. Ok. Conseguem visualizar? Sim. Pronto. Aqui, antes de chegar na base, que está aqui nesse círculozinho azul clarinho aqui, eu vou retroceder um pouquinho. Eu vou falar sobre os documentos que norteiam a organização curricular da educação física no Brasil. Por quê? Porque os parâmetros curriculares, eles eram documentos norteadores, eles não eram documentos obrigatórios e nem lei, tá? Só que, em relação à base, a BNCC, ela é uma lei, ou seja, assim como a LDB 939496, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou seja, é ela que rege como deve ser a educação nacional no país. E para a LDB, em 96, a educação física foi considerada disciplina obrigatória, tá? Mas isso só foi realmente instituído lá para 2003. Em 96, ela já era componente curricular, ela acrescentou o nome obrigatório em 2003, tá? Só que para chegarmos à BNCC, que é de 2018, a gente tem aí um outro documento anterior, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, ou seja, que são as DCNs da Educação Básica, que é um documento de 2013, ele é bem recente, ou seja, a LDB instituiu que tínhamos que ter, num prazo de 10 anos, o Plano Nacional da Educação, mas que esse plano só ficou pronto em 2014. Veja que o plano era para ter ficado pronto em 2006, e ele só ficou pronto em 2013, depois das diretrizes curriculares nacionais da educação básica, que institui aí vários aspectos que devem ser seguidos para elaborar o currículo na escola. O nome já diz, é diretriz curricular. Tá? E aí, no Plano Nacional de Educação, que foi de 2014, uma das metas era criar e aprovar o plano, a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, uma base que trouxesse os elementos principais, né, ou seja, os direitos de aprendizagem das crianças e dos jovens na escola, seja a escola pública, seja a escola particular, porque a Base Nacional, ela deve ser seguida por todas as escolas do âmbito da esfera federal, estadual e municipal. Tá? Então, a Base Nacional é um documento, lei obrigatório, que compete aos estados e municípios colocarem em prática nos seus currículos escolares. Ou seja, é ela que vai fomentar a organização dos currículos na escola. Por isso que é tão importante a leitura desse documento. Porque é a partir dele que vocês vão ter conhecimento do que deve compor esse currículo. Tá?
E aí, para essa organização do currículo, né, a gente tem aí um conceito, que é um conceito pautado em autores, por exemplo, que a gente já estudou nas teorias do currículo aqui, que a gente já ouviu, pelo menos, que é o Tomás Tadeu da Silva e Moreira, são os dois autores, onde o currículo, isso aqui é o que está no documento, tá, gente? Nas diretrizes curriculares da educação básica. O conceito de currículo que lá se encontra é o seguinte: conjunto de práticas que proporcionam a produção, a circulação e o consumo de significados no espaço social e que contribuem intensamente para a construção de identidades sociais e culturais. Veja que o currículo aqui, ele está vinculado à constituição das identidades sociais e culturais dos sujeitos. Portanto, pautando-se aí numa concepção de currículo pós-crítico. O currículo é, por consequência, um dispositivo de grande efeito no processo de construção da identidade do aluno. O currículo, portanto, refere-se à criação, recriação, contestação e transgressão. Então, para o momento, para a época, que foi 2013, quando o documento foi instituído, a gente tinha aí uma conjuntura que pautava um currículo numa concepção pós-crítica, principalmente pelos autores que devem ter aí elaborado, essas diretrizes. E aí, o currículo, ele tem algumas referências de alguns âmbitos, as instituições do conhecimento científico, que são as universidades e os centros de pesquisa, âmbitos que vão referenciar essa constituição do currículo. O mundo do trabalho, claro que o currículo tem que atender também às necessidades do mundo do trabalho, ao desenvolvimento tecnológico, que a gente não pode estar vivendo hoje, a própria necessidade de transformação que a educação teve agora no âmbito da pandemia, por exemplo, reflete esse desenvolvimento tecnológico. As atividades desportivas e corporais, como um âmbito que vai referenciar os currículos, a produção artística, ao campo da saúde, as formas diversas de exercício da cidadania e os movimentos sociais. Então, esses são os principais âmbitos que vão referenciar esse currículo que vai ser instituído na escola. E, para isso, nós temos aí 4 grandes diretrizes para elaborar os conteúdos curriculares da educação básica. Devem seguir aí 4 diretrizes. A primeira, a difusão dos valores fundamentais ao interesse social, mais amplo da comunidade, da sociedade, aos direitos e deveres dos cidadãos, respeito ao bem comum e à ordem democrática. Então, é pautado ainda em princípios de uma educação republicana, consideração aí das condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento de ensino, ou seja, o currículo deve atender ao contexto local no qual os estudantes se encontram inseridos, a orientação para o trabalho e a promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Isso é o que está na lei. Mas entre o que está da lei e o que chega na escola, a gente ainda tem um hiato muito grande aí que a gente vai tendo que permear e enfrentar. Mas vejam que há, em todos os documentos legais, uma relevância e uma importância às práticas aí, no caso. Claro que o esporte ainda se sobressai em relação aos documentos legais, devido à grande influência que, historicamente, o esporte teve no âmbito da legislação brasileira. E aí, a Base Nacional está focada em duas grandes esferas, a formação básica comum e a parte diversificada. Tá? A duração, aí, a LDB institui a duração em dias, anos e carga horária mínimos, em 200 dias letivos, a gente já viu isso, uma base nacional comum e uma parte diversificada. A base comum, que vai compreender aí a língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social, política,
E aí, um avanço que o documento teve também foi a inclusão da história da cultura afro-brasileira e indígena, pautando aí um currículo que traga, ou que seja pautado no conceito da justiça social, ou seja, de tentar devolver, né, aos indígenas, aos negros, aos afrodescendentes, aquilo que lhes foi negado historicamente, na arte, né, em suas diferentes formas de expressão, incluindo a música, na educação física e no ensino religioso. Isso aqui é a base comum. Já a parte diversificada, ela enriquece e complementa essa base nacional comum, promovendo aí o estudo das características de cada região e de cada sociedade, de cada cultura da comunidade escolar. E aí, cada escola pode inserir os conteúdos dessa parte diversificada, tanto em forma de disciplinas, como eixos temáticos, como temas transversais, que vão ser selecionados aí, né, pela própria comunidade escolar, de forma democrática e de forma colegiada, tá? Aqui a gente tem aí, o currículo deve ser organizado para atender a educação infantil, que vai desde a creche até os 11, vai aí, né, a creche, que engloba aí as 3 etapas, que é o desenvolvimento da criança até 3 anos e 11 meses, e depois a pré-escola com duração de 2 anos, que é a alfabetização, né, antigamente que tinha alfabetização, que depois passou para o primeiro, que hoje, o primeiro ano, que era a antiga alfabetização, está no ensino fundamental, que saiu de 8 para 9 anos. São 5 anos iniciais, do primeiro ao 5º ano, e 4 anos finais, do 6º ao 9º ano. Tá? E o ensino médio continuou aí com duração de 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano. Então, vejam que a educação física na escola tem que atender desde a educação infantil até o ensino médio. E aí a gente chega aqui também nas modalidades. Ampliou-se as modalidades de educação. A gente tem, além da educação básica, né, a educação escolar quilombola, a educação escolar indígena, a educação básica do campo, a educação especial, profissional tecnológica, a educação à distância e a educação de jovens e adultos. Então, a educação básica possui essas diferentes modalidades de ensino. Que a educação física, gente, também está inserida em todas elas. Então, na educação básica do campo, a educação física também deve estar presente. Nas escolas indígenas, da mesma forma. Na educação quilombola, do mesmo jeito. Okay? Ela é obrigatória em todos esses anos. E aí, para resumir, a gente tem, para fechar também, a educação física e sua organização curricular na BNCC. Veja que a concepção de educação física nos parâmetros era exatamente uma área de conhecimento que trabalha com os elementos da cultura corporal, que tem por objetivo, né, inserir e integrar o aluno nessa cultura. Já na base, qual é a concepção de educação física? Ela é um componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social. E aí vocês vão entender mais à frente que como a disciplina está na área de linguagens e códigos, os termos também que passam a ser utilizados, eles têm que ser voltados para a área de linguagens e códigos. Por isso que fala codificação e significação social. O movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura e não se limita a um deslocamento espaço-temporal, de um segmento corporal ou de um corpo todo. Logo, as práticas corporais são textos culturais passíveis de leitura e produção. Desde a primeira versão da base, ela tem essa conotação de trazer elementos que procurem associar a educação física com a área de linguagens e códigos. Por isso que aí as práticas corporais aparecem como
textos culturais passíveis de leitura, produção e múltiplas interpretações. Tá? Então, esse é a concepção. Que o trabalho quer é exatamente isso, que vocês discutam um conceito e o outro, que procurem pesquisar, aprofundar qual a diferença do conceito dos PCNs para a BNCC. Vocês podem, inclusive, pedir ajuda a outros professores, né, perguntar o que é que eles podem informar. A base, diferentemente dos parâmetros, ela traz aí 6 unidades temáticas. Os parâmetros, eles tinham 3 blocos de conteúdos, que eram esportes, jogos, lutas e ginásticas, conhecimento do corpo e atividades rítmicas e expressivas. A base traz unidades temáticas, brincadeiras e jogos, ginásticas, esportes, lutas, práticas corporais de aventura e danças. Tá? Então, aí temos diferenças. Houve uma ampliação de 3 blocos para 6 unidades temáticas, ok? Embora tenham aí semelhanças, tá? Brincadeira, esporte, jogos, lutas e ginásticas, né? Então, tá aqui inserido. As danças, que eram as atividades rítmicas e expressivas, as práticas corporais de aventura com uma nova unidade, e o conhecimento sobre o corpo, ele vai permear todas as unidades temáticas da base. Um outro conceito diferente do que está proposto nos PCNs são as competências e habilidades específicas que os parâmetros não apresentam. O parâmetro só tinha objetivos. Aqui, a BNCC, ela traz 10 competências gerais para todo o ensino fundamental e traz um conjunto de habilidades específicas. No primeiro e no segundo ano, são propostas 12 habilidades. Do terceiro ao quinto ano, são propostas mais 15 habilidades. Do sexto até o nono ano, são propostas aí 21 habilidades para o sexto e sétimo e 21 habilidades para o oitavo e nono. Então, o professor tem que organizar e sistematizar o currículo com base nessas habilidades para desenvolver essas 10 competências. Ou seja, ao final do ensino fundamental, o aluno tem que ter desenvolvido essas 10 competências. Deu para entender? São muitas informações, eu sei que são muitas informações, mas não tem como eu fazer de outra forma. Foi a forma mais didática que eu estou encontrando para a gente, pelo menos, buscar trazer alguns desses elementos e fazer com que eles, pelo menos, possam fazer com que vocês procurem aprofundar depois, tá? E aí, enquanto os parâmetros trazem 3 dimensões do conteúdo, a base vai propor 8 dimensões do conhecimento. Experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. Então, amplia o leque de possibilidades do que o professor tem para desenvolver. Eu vou dar um exemplo. Quando eu vou trabalhar brincadeiras e jogos, eu tenho que promover a experimentação, ou seja, o aluno tem que experimentar o máximo de brincadeiras e jogos, fazer com que ele use e usufrute, né? O uso e a apropriação. Ele vai usar e se apropriar para que fora da escola ele possa utilizar esse conteúdo. A fruição é no sentido de poder sentir o máximo de prazer possível, de satisfação pessoal na realização dessas brincadeiras e desses jogos. Ele vai refletir sobre as brincadeiras e jogos. Por que não se brinca mais, por exemplo, de amarelinha nas ruas? Por que não se brinca mais de bila, peão, que são jogos que podem, né, ser resgatados?
Então, ele vai refletir sobre isso, vai construir valores em brincar com o outro, em saber da importância do outro para o desenvolvimento dessas brincadeiras e jogos. Ele vai analisar, né, como é que se joga, por exemplo, a amarelinha no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, um exemplo só, tá? Na África. Ele vai compreender como é que se estrutura os jogos com regras, né, os jogos pré-desportivos, os jogos com regras, jogos desportivos, jogos competitivos, os jogos cooperativos, e ele vai exercer o protagonismo comunitário, que é, por exemplo, levar no futuro essas brincadeiras e jogos para fora da escola. Então, vejam que aí tem várias dimensões que extrapolam as 3 dimensões dos parâmetros, né, que estava proposto nos parâmetros curriculares. Ok? Então, aqui, finalizou aqui a apresentação e eu volto lá. Professor, tu poderia voltar no slide das PCN, acho que das PCNs, né? Nossa, eu vou voltar agora. Vamos para cá. Vamos voltar. Eu ia voltar mesmo para ele. Qual é? Não. Aquele ali que tu tava tinha descrito. Era um slide verde, que eu não achei nesse slide aqui, que eu tô acompanhando pelo computador. Veja, ver se eu acho algum dele aqui. Eu acho que eu ainda não apresentei, eu acho que deve ser lá do final. Não é o que faz a comparação, é? Oxe. É que eu tô com dificuldade de entender a diferença dos termos de uma para outra, que pelo que eu tô entendendo, eles. Esse aqui? Nem apresentei ainda. Que são as dimensões do conhecimento e os parâmetros. Então, vou esperar o final da aula, que se eu continuar com dúvida, eu pergunto de novo. Ó, vamos lá, vou voltar aqui. Não, era aquele que era um gráfico, não era um gráfico, ele era um organograma, como tinha chamado. Que era. Eu acho que não era do PCN, eu acho que era da LDB. Ah, tá, peraí, volto. O primeiro era esse aqui. Deixa eu sair daqui. Só um minuto, vou voltar. Já apareceu aí? Não, né? Não apareceu. Vai aparecer agora. Já? Esse. Deixa eu só ver aqui qual é. Que esse a gente não tem no Siga, né? Eu tava Não, procurando. eu ainda não postei, eu esqueci. É porque assim, quando eu fui postar esse, aí disse que a minha caixa de arquivo, meu porta-arquivo está lotado, por conta das outras disciplinas, eu tenho que esvaziar para poder colocar. Ele tem um limite, o Siga. Aí eu não consegui postar, mas eu vou postar assim que terminar. Esse aí eu vou postar. Esse aqui eu ainda vou colocar lá. Tá? Tá. Ok. Mas qual era a dúvida daqui? Era essa diferença entre as unidades. Eu não sei. Agora eu tô atrapalhado. A unidade temática, ele é abordado naquele outro slide que tu tinha passado, é dentro do. Conteúdos é como se eles fossem lá nos PCN. Eu vou voltar lá, que aí eu explico. Tá? Conteúdos da educação física para o ensino fundamental, relevância social, característica da própria área, característica dos alunos. Isso aí são os elementos para escolha dos conteúdos. Tá? Exatamente. Tem a ver exatamente com isso aqui. Vou passar, deixa eu voltar para cá.
E você vai entender. Ó, a base, os parâmetros, esses conteúdos, conhecimento do corpo, esporte, jogos, lutas e ginástica, ritmos específicos, tá? Aquele gráfico que eu te mostrei antes foi isso aqui. Cadê? Pronto. Você está perguntando é isso aqui, ó. Os conteúdos da educação física são esporte, jogos, lutas, ginástica, conhecimento sobre o corpo, atividades rítmicas específicas. A escolha deles é feita a partir da relevância social que esse conteúdo tem, das características da área da educação física e das características dos alunos, tá? Para a base, mudou. Não são mais esses mesmos elementos para a escolha dos conteúdos. A base agora, ela traz aqui esses conteúdos, brincadeiras e jogos, ginásticas, lutas, danças, esportes e práticas corporais de aventura, que são chamadas unidades temáticas, tá? Ao invés de conteúdo, mas eu botei conteúdo para vocês saberem que é o fazendo relação com os parâmetros. Okay? E aqui, ó, tem os objetos de conhecimento. Aqui. Quando eu vou tratar brincadeiras e jogos, ou seja, no primeiro e no segundo ano, eu não posso deixar de trabalhar brincadeiras e jogos da cultura popular presente num contexto comunitário e regional. E aí, o professor na escola vai ter que identificar quais são essas brincadeiras e jogos que são presentes naquela comunidade e naquela região. Deu para entender? E aí ele vai colocar no currículo dessa escola esses jogos que vão ser trabalhados, essas brincadeiras e esses jogos. Do terceiro ao quinto ano, ele vai trabalhar com brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo. E brincadeiras e jogos de matriz africana e indígena. Veja que a progressão do conhecimento aqui, ela vai se dar a partir do contexto local e regional para o mundo. Ou seja, o aluno primeiro conhece a realidade dele, depois ele conhece a realidade do Brasil, de outra região e do mundo, e também das brincadeiras e jogos de matriz africana e indígena, entendeu? Então, aqui não é só a relevância do conteúdo para a área, não é só a capacidade cognitiva do aluno, é também, mas é principalmente sair do contexto local e comunitário para o contexto geral, Brasil, mundo e cultura africana e indígena. Tá? Então, aqui é outro critério para o desenvolvimento do conteúdo. Já os esportes, eles não seguem uma nomenclatura de trabalhar os esportes tradicionais, basquete, vôlei, handebol, voleibol, futsal, eles trabalham com uma terminologia chamada classificação de esportes, que são os esportes de marca, de precisão, no primeiro e segundo ano, ou seja, no primeiro e segundo ano, o aluno tem que saber o que é um esporte de marca e o que é um esporte de precisão. O que é um esporte de marca? É quando eu utilizo elementos que vão exatamente determinar aí a performance por meio da marcação do tempo ou da distância. Um exemplo disso é o salto em distância no atletismo, é a corrida, né, de 100 metros, de 200. Então, o professor, ele vai escolher quais esportes ele vai trabalhar para fazer com que o aluno compreenda o que é um esporte de marca e o que é um esporte de precisão. A lógica, nesse processo de ensino, vai ser exatamente a compreensão do que ligam esses esportes às suas características. Ou seja, vai ser exatamente a compreensão da lógica interna que está presente na aprendizagem dos esportes de marca.
Tá? Então, não é conhecer o que é o basquete, o que é o vôlei, o que é o handebol, mas é compreender que existem esportes de marca e que existem esportes aí de precisão. Até aí, tudo bem? Sim. Tudo tranquilo? Deixa eu ver aqui uma coisa, só um minuto. Pronto. Eu vou apresentar melhor mais à frente vou falar em outro momento. Eu não vou abordar mais hoje, porque realmente fica muito conteúdo para a gente trabalhar uma vez só, né? Então, eu vou deixar para que vocês leiam. Aí, ó, do primeiro ao quinto ano, ainda, ele vai ver ginástica geral, depois danças no contexto, mesma coisa das brincadeiras e jogos. A dança segue a mesma sequência. Ele vai ver primeiro as danças da comunidade dele, da região daqui do Ceará, do Brasil e do mundo, e as danças de matriz africana. As lutas da mesma forma. Então, o critério de progressão do conhecimento para as brincadeiras e jogos, danças e lutas é o mesmo. O aluno primeiro compreende o local onde ele está inserido e parte para o Brasil e para o mundo e para danças, lutas e brincadeiras de matriz africana e indígena. Tá? Do sexto ao nono, ele vai ver jogos eletrônicos, esportes de marca, precisão, invasão e técnico combinatório, ginástica de condicionamento físico, danças urbanas no sexto e no sétimo, e dança de salão no oitavo e nono, lutas do Brasil, lutas do mundo e as práticas corporais de aventura no meio urbano e na natureza. Aqui são as dimensões que eu já falei: experimentar, usar e apropriar-se, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão, protagonismo comunitário. Aqui eu coloquei uma tabelinha, essa tabela é da professora Soraya Darido, e ela traz o seguinte: ela faz uma relação entre a base nacional e as dimensões do conhecimento nos parâmetros, né? Ela diz que a expressão corresponde à dimensão procedimental, o uso e a apropriação procedimental, a fruição procedimental, reflexão sobre a ação, eu diria que ela está tanto entre procedimental quanto atitudinal, assim, na minha concepção, construção de valores atitudinal, análise conceitual, compreensão conceitual e protagonismo comunitário atitudinal. Eu acho, a meu ver, o protagonismo comunitário também, ele é tanto atitudinal quanto procedimental, porque eu preciso do fazer sobre algo que eu aprendi para ser protagonista, né? Então, é mais ou menos isso. Aqui são as competências da educação física, são as 10 competências, né? Aliás, 11 competências que estão aí especificadas, ok? Então, gente, aqui, porque muita informação, mas na próxima aula a gente vai rever de forma um pouquinho mais detalhada o ABNCC, tá bom? Vocês vão ter aí vídeos para assistir, né, sobre os parâmetros. Não é obrigatório, gente. Eu vou disponibilizar, assiste quem quer, tá? E aí vocês vão pegar o link do formulário, vai estar na próxima semana, para responder as questões sobre os parâmetros curriculares. Perguntar, Paulo. Não, professor, não é nenhuma pergunta, não. É mais dar uma dica para eles, caso eles quiserem, né? No próprio Google e em alguns outros cantos, tipo o Telegram, tem a BNCC, né? Dividida em todas as séries, né? E lá explica o que cada um vai abordar, tipo assim, porque o Renan disse que era muita informação, né? Aí, o que eu estou dizendo assim, no sentido de vai abordar cada um no sentido de quê? Que, tipo, lá, nenhum canto que eu achei foi no Telegram, nenhum grupo do Telegram. Ele dá lá os jogos de taco, né? De campo e taco, ele vai dizer lá,
o que pode ser abordado, né? O cricket, né? E aí outros lá, né? A bote e tal, entendeu? E assim vai, né? Como também tem a lutas, né? Que vai da lutas do mundo pelo Brasil, mas aí em alguns pontos ele vai abordando cada situação, entendeu? Qual conteúdo você pode abordar mais em um canto e qual conteúdo você aborda menos. E também, como eu disse semana passada, tem um livro que a Soraya Darido participa, né, que ela lá diz que assim, em cada série ela vai dizendo qual esporte, qual luta, qual dança e qual prática de aventura e os outros em cada série o que vai ser abordado, né? Bem minuciosozinho, bem detalhado, muito bom. Se vocês quiserem, eu posso até mandar para vocês depois, né? Me cobrem no WhatsApp, se vocês quiserem, que eu tenho esse livro aí, ela distribui bem direitinho em cada série a É o livro BNCC, né? didático, Paulo. É o livro didático, aquele ali. O importante, gente, o importante é que essas escolhas, vocês não precisam fazer essas escolhas agora. Essas escolhas, elas são feitas na escola, juntamente com a coordenação pedagógica, juntamente com os estudantes, conhecendo a realidade, né, do local onde a escola está inserida. É importante ter um acervo desses jogos, já pensar que tipo de lutas é importante. Mas, mais importante que isso, é conhecer a realidade de cada local, para identificar quais as possibilidades de implementação desses conteúdos ou dessas unidades temáticas naquela realidade, porque vai levar em conta os locais para a prática, as características dos alunos, né, os próprios materiais que vão precisar ser utilizados para dinamizar essas aulas. Então, aspectos como esse, vocês não têm como prever agora. O que a gente pode tentar é identificar os grandes tipos de jogos, de lutas, de danças, né, e tentar identificar alguns tipos de esportes de invasão, de marca, de precisão, ou as ginásticas. Mas isso não é o foco principal nesse momento. Primeiro é compreender como é que esse currículo, ele tem a sua organização. Ou seja, o que é importante priorizar para a elaboração desse currículo. Tá? Então, por hoje a gente fica aqui, né? Dúvidas vocês podem ir colocando também lá, podem tanto colocar por e-mail para mim, quanto para mim e para o Paulo, e a gente vai tirando essas dúvidas no próprio grupo, tá bom? O que a gente não tira lá, eu tiro aqui no momento da aula, porque às vezes é muito difícil explicar lá no WhatsApp. E eu não quero ficar mandando áudio para não ficar também muito longo. Então, aguardo um pouquinho, que algumas dúvidas eu tiro no próprio momento da aula. Quem não colocou o nome, coloca ainda e agora, tá bom? E aí eu vou postar os vídeos, e aí quando eu postar, eu já aviso no bloco lá de notícias. Tá bom? Então, fiquem bem, até a próxima segunda. Segunda a gente tem encontro novamente, tá? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa, professor. Quem não colocou o nome, lembra de colocar, hein? Boa noite, professor. Tchau, Felipe. Boa noite. A senhora ia falar comigo, professor? Não, Paulo, amanhã a gente fala. Não, eu vou sem querer. Aí eu pensei que a senhora ia estar falando. Tá. Você fez as tabelas, né? Eu vi. Me engasguei. Deu um... Oi? Eu fiz sim. Eu tenho mais aqui